Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram, trazendo hoje a missionária da última fronteira, Alice Green. Curtiu? Então fica comigo e seja inspirado. Alice Stevenson Green nasceu em 21 de julho de 1917 em Scott City, Kansas, Estados Unidos, prematura em 2 meses, com apenas 1,8 kg e os pés tortos. Recebeu o nome de sua mãe, que morreu no parto, e ainda nos primeiros meses teve tosse convulsa e pneumonia. Ninguém esperava que ela sobrevivesse. Mas sua tia Frances, uma enfermeira, cuidou dela no primeiro ano de vida e depois se casou com seu pai, tornando-se sua madrasta, mas sempre foi a tia Frances. Com um ano também, os seus pés tortos foram reparados e, acreditem, essa mulher foi longe. Alice teve 6 irmãos, inclusive 2 com paralisia cerebral, mas 2 tias marcaram muito a sua infância, a tia Frances, que a gente já ouviu, e a tia Lottie, porque as 2 tinham sido professoras no Sheldon Jackson School, no estado do Alasca, e contavam para ela desde pequena muitas histórias sobre o Alasca e os povos que ali viviam. E vocês acreditam? A primeira coisa que ela se lembra é de querer ir para o Alasca? Bom, essa grande família não tinha muito dinheiro, então Deus enviou um amigo, irmão em Cristo, o Sr. Boggs, membro ali da igreja da família, que pagou para que Alice fosse para a faculdade e para o seminário, a fim de se tornar missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCUSA. Alice Green se formou em educação secundária no Park College, hoje Park University, perto de Kansas City, Missouri, em 1939. Foi professora em 2 cidades do Colorado, Marble e Danton. Quando, então, foi para a pós-graduação, em 1943 se tornou mestre em educação cristã pelo McCormick Theological Seminary, em Chicago, Illinois. Essa formação toda levou ela a assumir a responsabilidade pela escola dominical na Igreja do Maine, ministério que não durou muito tempo. 2 anos depois, em 1945, Alice Green muda-se para o tão sonhado Alasca, lá na ilha de São Lourenço, para a aldeia de Savonga. Gente, hoje, se você sair do Kansas City para o extremo noroeste do Alasca, você demora umas 20 horas de avião, e aí talvez umas 8 horas de barco, ou menos se for com algum avião pequeno, até Savonga. Sabe quanto tempo a Alice Green demorou? 30 dias. Isso mesmo, 1 mês. Gente, ela teve que sair de navio a vapor para chegar ali no Golfo do Alasca, em Seward. De lá, ela pegou um trem até Anchorage, então um avião para Nome, que fica ali no noroeste do território americano, ainda na parte continental. Ali, ela pega uma carona com um avião anfíbio da Marinha Estadunidense e desce em Gamble, uma das vilas já da ilha de São Lourenço. Finalmente, ela entra no barco baleeiro rumo a Savonga, onde chegou em 5 de julho de 1945. Poucos meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. Com exceção de 1 ano de descanso, Alice Green permaneceu em Savonga até 1955. Ali ela se muda para Anchorage e trabalha como capelã do Centro Médico Nativo do Alasca, que atendia principalmente casos de tuberculose, mas alguns anos mais tarde, em 1972, Alice Green é a primeira mulher presbiteriana ordenada no Alasca. Ela é então convidada a pastorear a igreja de Savonga, ela aceita, volta e fica lá até os 65 anos, quando acontece o quê? Sua aposentadoria compulsória, aos 65 anos.
Era então o ano de 1982. Ela voltou para Anchorage para servir as congregações presbiterianas de nativos do Alasca e da Coreia. Tem muitos coreanos nessa região, inclusive Igreja Presbiteriana Coreana. E ela só parou de ensinar a Bíblia aos 98 anos, diga-se de passagem, 33 anos depois da sua aposentadoria compulsória, e só porque a sua visão começou a falhar. Em 2007, ela se mudou para um asilo, onde trabalhou, inclusive, conhecido como Anchorage Pioneer Home, e foi onde morreu em 7 de dezembro de 2020, com 103 anos de idade, fazendo fisioterapia, ouvindo muitos livros em áudio e tomando todos os sorvetes que pudesse. Sim, ouvinte, isto está no obituário dela. Então, eu fico pensando, Alice Green, Bill Barclay, se você não ouviu a história do Bill Barclay, dá uma olhada aqui na nossa playlist. Gente, favorita aí o Missionando no Spotify, Deezer, Apple, Google, Anchor, onde você estiver ouvindo a gente, favorita, que você nunca mais vai perder uma história inspiradora como essa. Mas como eu disse, assim como a história do Bill Barclay, eu me sinto especialmente desafiada com Alice Green. São missionários que estavam na ativa há poucos meses, poucos anos. A quem enviaremos até o Alasca? Quem vai continuar o trabalho desses homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao ministério? Alice Green serviu 72 anos no Alasca. Querido ouvinte, esse trabalho é nosso, é meu, é seu. Deus quer nos usar para a sua obra. Diga a Ele, eis-me aqui. Ouvinte, tem mais história aqui para inspirar a gente, mas antes eu queria saber se você entendeu onde fica Savonga. Porque afinal ela é a missionária da última fronteira. Essa missionária presbiteriana Alice Green, de 28 anos, sai da sua casa e chega à pequena e remota vila de Savonga. Ilha de São Lourenço, já falamos, fica ao sul do Estreito de Bering, no Pacífico Norte, já quase ali no Oceano Ártico, na fronteira do extremo noroeste do Alasca. Naquela época, a população da ilha era de 650 pessoas e o povo se identifica etno-linguístico e culturalmente como os Yupikis da Sibéria. Sibéria, Tabata? Sim, aquela região da Rússia, ali no norte da Ásia, porque apesar de ser território dos Estados Unidos, a ilha está geograficamente mais próxima da Ásia. Os Yupikis, ao lado dos Inuits, são os povos esquimós mais conhecidos da região do Ártico, que inclui aí essa parte do Alasca. As temperaturas por ali variam entre menos 24 graus e 16 graus positivo. Era ali que Alice morava, entre os esquimós Yupikis, em uma pequena casa de 5 metros por 5 metros, usando trenós e cachorros para viajar e compartilhar o evangelho com os moradores. O navio levava suprimentos apenas 2 vezes no verão. E não fossem apenas os desafios geográficos e climáticos, a palavra missionária era muito negativa naquela região, aliás, para muitos nativos do Alasca e de outros lugares, criado, claro, com base em histórias verdadeiras sobre conversão forçada ao cristianismo. Mas Alice mostrou para eles um jeito diferente. Primeiro, ela sempre traduzia seus cultos para a língua Yupik siberiana. E ela não estava com o povo apenas na igreja, apenas no estudo bíblico. Ela estava com o povo nas diversas ocasiões de suas vidas, dando aula na escola, nos funerais, ensinando e brincando com as crianças, viajando de trenó e de barco para evangelizar quantas aldeias fossem possíveis. No segundo ano do seu ministério em Savonga, a única escola da vila, onde ela dava aula e também usava para local de culto, foi destruída pelo fogo. Mas ela tinha se tornado tão querida e as pessoas viam nela tanta autoridade para ensinar que ela conseguiu liderar vários voluntários para a construção do templo escola. E até hoje, depois de 70 anos, o templo ainda está em pleno uso.
Uma das moradoras da vila, Jenny Aloha, deu o seguinte testemunho sobre Alice: "Nós a moldamos e ela nos moldou. Ambos os caminhos foram afetados. Ela era parte de nós, não havia discriminação, cores e raças, porque o seu coração estava no lugar certo. Ela não era aquele tipo de missionário típico dos quais ouvíamos falar. Ela nos ensinou sobre Deus, o Espírito Santo e sobre Jesus, que é amoroso e compreensível." Todos os domingos, a igreja da vila estava cheia com praticamente todos os 250 moradores da vila. De fato, alguns apontam para a probabilidade de que na década de 50 toda a ilha tivesse se convertido. E além do trabalho de pregação, estudo bíblico, educação formal, capelania e etc., durante seus 72 anos de ministério, Alice Green assumiu ainda um importante papel administrativo na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Na década de 1960, ela assumiu a direção do Comitê de Estratégia de Missão do Presbitério de Yukon e foi fundamental para facilitar as mudanças na área financeira e administrativa. Alice foi a primeira mulher moderadora do Sínodo do Alasca Noroeste, uma região que inclui o Alasca, Washington e o norte de Idaho, dando orientação e conselhos a líderes de uma vasta região. Durante a década de 1980, de volta ali ao suporte aos nativos em Anchorage, ela se envolveu no trabalho do presbitério e mais tarde foi eleita para a Assembleia Geral Nacional para servir na Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCUSA, onde serviu por 7 anos. Durante seu ministério, Alice Green se dedicou ainda a estabelecer a filial de Anchorage da Church Women United, Igreja Mulheres Unidas, um grupo nacional de mulheres cristãs provindas de diversas culturas que se reúnem para a oração e ação, defendendo a diversidade e a unidade, assim como a paz e a justiça em todo o mundo. Lembrando, em todo o ministério, Alice também desempenhou um papel de liderança nas congregações presbiterianas nativas do Alasca e coreanas, além de ter viajado por todos os estados americanos para dar conferências e orientações. Querida ouvinte, que mulher dedicada ao Senhor e à sua igreja. Ela não negou esforço, se ela podia pregar, ela pregava, se precisava de um líder, ela liderava, se de uma capelã ela topava, ela se dispunha. Fui aposentada compulsoriamente, então eu vou para as tarefas administrativas, vou dar estudo bíblico lá na igreja. Mesmo não sendo líder, sou sempre serva. É assim que eu vejo essa mulher. Alice Green foi para o Alasca e nunca mais morou num dos estados abaixo do Canadá, como Kansas ou Missouri. Ela viveu em Savonga e morreu em Anchorage. Mas tem uma coisa que eu preciso contar, eu fiquei surpresa quando eu soube disso. Não é porque ela viveu e morreu lá na última fronteira que ela não conheceu o mundo. Ela relata que gostava de viajar para lazer e férias, e de 1945 a 1988, ela e a amiga Norma Hoyt visitaram Líbano, Turquia, Grécia, Belgrado, Hungria, Japão, Coreia, Hong Kong, Dinamarca, Suíça, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Nepal, Irã, Jordânia, Síria e, por último, a Antártida, lá no sul. Elas sempre paravam em hospitais, em estações missionárias, visitavam livrarias antigas, compravam livros raros que hoje estão ali na biblioteca de nome. Então, elas viveram uma vida aí ao redor do mundo, conhecendo vários continentes. Só pararam quando a amiga Norma Hoyt faleceu. Em 21 de julho de 2017, no seu aniversário de 100 anos, as comunidades de Anchorage e Savonga se reuniram para homenageá-la e proclamaram o dia 21 de julho como Alice Green Day, Dia Alice Green. Alice também foi introduzida no Hall da Fama das Mulheres do Alasca em 2018 por suas conquistas, ativismo pelos direitos sociais, liderança religiosa e educacional e a longa dedicação ao Alasca e à Igreja Presbiteriana.
Que vida maravilhosa dessa mulher! Cumpriu a carreira e guardou a fé. Mas, querido ouvinte, como está o Alasca, os esquimós e Yup'ikis da Sibéria, a ilha de São Lourenço hoje? De acordo com um estudo feito pelo Pew Research Center, o Alasca foi identificado como um dos estados menos religiosos dos Estados Unidos. É o maior estado e o menos populoso, também o menos religioso em termos de adesão à igreja, junto com os estados do noroeste do Pacífico, que são Washington e Oregon. Cerca de 27% da população se declara ateísta. Sobre os Yup'ikis, os missionários presbiterianos foram um dos primeiros a fazer contato com os Yup'ikis no final do século XIX. Talvez, como a Alice falou certa vez, se não tivesse havido contato tão brusco assim com o restante da população, com exploradores, vendedores, que trouxeram para a ilha o dinheiro e também o álcool e assim novos problemas, talvez a ilha ainda fosse uma ilha cristã. Mas quase 130 anos depois do primeiro contato com os esquimós, a ilha de São Lourenço é considerada minimamente alcançada. Segundo o projeto Josué, a ilha possui pouco mais de 3.000 pessoas e apenas 18% são cristãs, sendo que apenas 2% de cristãos protestantes, ou seja, 60 pessoas. Você vai encontrar o povo Yup'ik da Sibéria também na Rússia e na Ucrânia, e nesse caso o número total de cristãos é ainda menor, cai para 12,5% e apenas 1,5% de evangélicos. Os Yup'ikis precisam ouvir a palavra de Deus. A boa notícia é que em 1959, a Wycliffe enviou David e Mitzi Shining para Gumbel, aquela outra grande ilha, grande vila da ilha de São Lourenço, para iniciar a tradução da Bíblia. O Novo Testamento demorou 59 anos para ser traduzido, ou seja, para quem é bom de matemática, eles receberam o texto em 2018. Hoje eles têm acesso também ao Novo Testamento em MP3 e em aplicativo. Pensam, né? O Sino do Noroeste do Alasca, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, comporta 21 igrejas, incluindo a igreja em Savonga. Em Anchorage, eles continuam trabalhando com 4 línguas e grupos culturais: os esquimós Yup'ik, os esquimós Inupiat, coreano e inglês. Mas e aí, querido ouvinte? Qual o desafio de hoje? Eu te digo, nada de novo debaixo do sol. E de fazer discípulos de todas as nações, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até a última fronteira, então virá o fim. A quem Deus enviará para os ateus e desigrejados do Alasca? A quem Deus enviará os esquimós, Yup'ik, Inuit, Inupiat? A quem Deus enviará para a última fronteira? Com certeza, ouvinte, é alguém que conhece essa realidade. Qual é a sua parte? Algumas dicas. Primeiro, ore. Pergunte a Deus se Ele pode usá-lo como resposta nessas terras geladas nas proximidades do Ártico. Segundo, estude. Inscreva-se no curso de formação missiológica, o CFM. Aproveite as disciplinas online e as presenciais para conhecer mais sobre missões. Terceiro, conheça a realidade de missionários em países gelados. Não temos missionários no Alasca, quem sabe você no futuro, mas temos na Mongólia, na Romênia, China e outros países europeus. Acesse apmt.org.br, faça contato com o missionário, ore, oferte. A única coisa que você não pode fazer, querido ouvinte, é ser inspirado por uma vida como a da Alice Green e achar que a missão da igreja não é com você. Porque é sim, com você, meu jovem, minha jovem, jovens de qualquer idade. Foi inspirado? Então ore, estude, faça contato com o missionário, não depois, agora mesmo. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você. O podcast de hoje contou com informações de adn.com, apmt.org.br, Alaska Women's Hall of Fame.org, christianpost.com, dhss.alaska.gov,
pbyukon.org e tributearchive.com. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.